E voltamos com o primeiro grande debate das eleições para a Prefeitura de Aracaju. Participam democraticamente 6 candidatos e candidatas que disputam o comando aqui da nossa capital. A TV Atalaia capitaneia um pool de emissoras para a transmissão deste programa especial. Estão com a gente as rádios Transamérica, Nova Brasil e Cidade de Simão Dias. O nosso canal no YouTube e o portal A8SE. E neste segundo bloco, a participação dos candidatos muda de forma. Vamos às regras. Neste bloco, a participação será em ordem decrescente. Cada candidato ou candidata fará uma pergunta e responderá a uma pergunta. Todos terão direito a réplica e tréplica. Os tempos serão os seguintes: pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto e meio. E tréplica, 1 minuto e meio. O sorteio realizado antes do programa, na presença dos assessores, definiu a posição dos candidatos aqui em nosso estúdio. Segundo a ordem decrescente, o primeiro confronto direto e com temas livres deste segundo bloco será entre Daniele Garcia e Luiz Roberto, que devem ocupar, neste momento, espaço no púlpito central. Por favor. Lembra aos dois, não é, que é necessário atenção aos tempos, hein? Agora, quem pergunta, para começar esse bloco, é a candidata Daniele Garcia. A senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta, candidata. Candidato, todos nós sofremos muito com todas as enchentes que assolam nossa cidade de tempos em tempos, né? Basta a lua ter uma lua cheia, basta a maré estar alta e as enchentes afetam a todos nós. São pessoas que não conseguem chegar nos trabalhos, que perdem seus móveis, suas casas. Então, a pergunta é a seguinte: o que fazer para conter essas enchentes e por que isso não foi feito ainda depois de 16 anos de gestão? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Antes de responder a sua pergunta, candidata, eu queria me apresentar a todos que nos assistem, né? Meu nome é Luiz Roberto, eu tenho 59 anos de idade, participei ativamente da gestão do prefeito Edivaldo Nogueira durante 7 anos e estive até pouco tempo como secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Infraestrutura. E quando estive à frente da Ensub, participei ativamente do programa e do projeto chamado Aracaju Resiliente, Aracaju Antifrágil, justamente para que a gente pudesse combater efetivamente os problemas de alagamento, os problemas de enchente na nossa cidade. Tanto é que fui autor do Climaju, que acumula dados estatísticos de pluviômetros para que a gente possa, assim, consolidar esse trabalho nos períodos chuvosos, nas quadras chuvosas. Nós temos ainda alguns problemas a enfrentar, a exemplo do canal da Anísio Azevedo, que recebe água do Rio Sergipe, do Oceano Atlântico, e acaba causando enchente na 13 de julho, no canal da Ayrton Teles, que há uma problemática na saída do canal do bairro industrial, mas efetivamente o plano de contingência, o plano de auxílio às pessoas vítimas de algum tipo de alagamento, ele é colocado à disposição da sociedade quando ocorre isso. O grande problema é quando você tem uma quadra chuvosa num pouco espaço de tempo e realmente qualquer cidade do mundo alaga. Mas hoje, uma chuva espaçada de até 80 milímetros, Aracaju resiste, porque a nossa rede de drenagem funciona. Tanto é que logo após um período que a chuva cessa, em menos de 40 minutos, toda a água já está escoada. Então a gente deve ter a devida atenção quando a gente fala de alagamentos, por conta dessas características das nossas cidades que são específicas aqui do município de Aracaju. Candidata Daniele, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Candidato, eu não sei se é isso que as pessoas que nos assistem percebem, né? Tem essa percepção de que as chuvas não nos incomodam e não alagam as nossas ruas, as nossas casas. Penso que ainda tem muito o que fazer. Tecnologia existe há mais de 100 anos em outros lugares do mundo, né? Países Baixos há mais de 100 anos que controlam essas enchentes com canais, com dragagem dos canais. A gente tem uma rede de esgoto, infelizmente, ainda interligada com essa drenagem pluvial, o que, de fato, traz vários transtornos, né, para a nossa cidade, porque você mistura águas pluviais com esgoto e esses esgotos acabam criando, né,
enfim, limo, lodo, que entope esses canais e precisa estar sendo sempre feita a limpeza desses canais. Então, a percepção que eu tenho, e que tenho certeza todos que nos assistem têm também, é de que Aracaju ainda não resolveu a questão das enchentes. A gente continua com esses problemas. Se foram minimizados, ainda assim estamos longe de ver essa solução, esse problema resolvido. E eu insisto, o que mais que precisa ser feito, né? Quais propostas tem no seu plano de governo para que a gente acabe ou minimize ao máximo essas enchentes que assolam tanto a população de Aracaju? Candidato Luiz Roberto, o senhor tem 1 minuto e meio para replicar. Veja, candidata, a limpeza de canal na nossa cidade, dos nossos canais, ela deve ser constante. Até porque o nosso sistema de canal, ele faz parte, e as aracajuanas e aracajuanos sabem disso. Eles fazem parte da nossa rede de drenagem. Não tem como você interromper a limpeza de canais, porque ela realmente deve acontecer em todos os momentos. A questão do marco regulatório do saneamento básico, Aracaju hoje já tem 98% do abastecimento de água. Deve chegar até o final de dezembro com mais de 75% da rede de esgoto, graças às obras realizadas pela DESO e realizadas pela própria Prefeitura nas mais diversas regiões da nossa cidade. Então, gradativamente, essa questão do rede de esgoto interligada ainda à rede fluvial, ela está sendo sanada com a exigência e os percentuais exigidos pelo novo marco regulatório, que eu tenho certeza que Aracaju continuará contribuindo para que isso aconteça. Além disso, veja, tem alguns problemas. Hoje nós temos 63 pontos de alagamento que são praticamente crônicos, mas nós iremos atuar nesses pontos, verificando qual é o tipo de rede de drenagem, se pode ser substituído por galeria, tal qual aconteceu no Euclides Figueiredo, que tinha dados históricos de enchente naquela avenida e que hoje, 4 anos passados, depois da execução da obra, hoje nós não temos mais problemas de enchente. E nós participamos do governo que fez isso, por isso que nós sabemos e tenho certeza que resolveremos esses problemas. Bom, finalizado o primeiro confronto, a candidata Daniele Garcia volta à poltrona e o candidato Luiz Roberto permanece no púlpito. Por favor, candidata. Eu chamo agora a candidata Emília Correia para o púlpito. E quem vai fazer a pergunta é o candidato Luiz Roberto. Candidata, em seu plano de governo, a senhora disse que vai construir hospital, a senhora disse que vai construir centro de imagem, a senhora disse que vai criar uma bolsa para a educação, a senhora disse que vai reestruturar o transporte público, mas a senhora fala em congelar o IPTU. Eu queria saber da senhora onde é que a senhora vai conseguir recursos para realizar todas essas propostas que a senhora colocou à disposição do povo de Aracaju. Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder. É fácil, candidato. É só não desviar verbas. É fácil, candidato. É só não superfaturar contratos. É muito fácil. É só canalizar as verbas da saúde para a saúde. É só cuidar dos servidores, valorizar os servidores que cuidam das pessoas. É muito fácil isso. Reestruturação dos hospitais é necessário e nós vamos fazer isso, sim. A receita do município, que vem através do IPTU, se não forem desviadas, dá para fazer tudo, além dos recursos de emendas que o gestor pode conseguir através de recursos federais, do Estado, tudo isso pode ser trabalhado. Nós teremos técnicos, não teremos políticos e acertos e negociatas políticas para lotear a prefeitura. Então, faremos isso. O congelamento do IPTU foi feito de forma responsável. Quando a gente colocou isso como um plano, foi de forma responsável, ouvindo técnicos. Então, quando a população tem um IPTU mais adequado para pagar, vai se gerar uma receita com mais facilidade. Vai se, inclusive, ter condições mais facilitadas de se pagar, coisa que a gestão que o senhor quer dar continuidade não tem feito. Não tem feito. E mais, teremos plano de parcelamento para aqueles que estão em dívida, em débito. Olha, além disso tudo, além de cuidar, de construir, de pegar a maternidade ali, Nossa Senhora de Lourdes, que a gente pode ampliar o serviço, o Lourdes Nogueira, né, a maternidade municipal,
colocando um hospital da mulher com serviços ampliados ali mesmo, tem espaço para isso, adequando para cuidar da saúde infantil, é só não desviar verba, é só não ter corrupção, é só não ter acertos, é só trabalhar para o povo e não para se perpetuar no poder. Candidato Luiz Roberto, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Vejam, aracajuanos e aracajuanas, a candidata não conseguiu responder a pergunta. Eu pergunto onde ela vai conseguir o recurso para realizar tantas propostas colocadas por ela. Só do IPTU congelado são 35 milhões a menos. Isso representa 1.000 vagas nas escolas municipais, e isso representa 120 mil consultas a menos na saúde. Ela que disse que ia revolucionar a saúde e disse que fez conta para realizar todas essas propostas colocadas por ela. O custeio da maternidade Luz Nogueira ao longo do ano custa em torno de 80 milhões. 80 milhões com mais 35, 115, com mais 80 milhões da bolsa que a senhora disse que ia criar para o ensino, para reter os alunos na sala de aula, chegam a quase 200 milhões de reais de custeio. Ou seja, a senhora não vai investir mais nada em Aracaju, vai ficar apenas pagando conta e buscando recursos que não são, podem ser oriundos de emendas, mas que não têm a certeza que esses recursos chegarão aos cofres da prefeitura. Por isso que eu lhe perguntei onde era que a senhora conseguiria o recurso, já que a senhora não poderia muito bem implantar o IPTU social, aumentando a isenção de 80 mil dos imóveis avaliados até 80 mil para 100 mil e avaliando aqueles de 160 para 180 mil para quem ganha até 2 salários mínimos. E aí sim, você estaria beneficiando as pessoas que mais precisam e que mais devem ser beneficiadas por ações como essa. Candidata Emília, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Como sabe fazer conta, né? Quantos anos fazendo conta, sabe os valores, sabe tudo, está lá na gestão, está lá coladinho, sabe tudo, mas não chegou a contraprestação do serviço na casa das pessoas, na saúde, na educação. Crianças recebendo notebooks em período eleitoral que não têm a leitura, não aprenderam a ler e escrever na idade certa. Há um déficit muito grande. Eu respondi, candidato. Enxugando e não gerando corrupção, desvios, contratos superfaturados, essa conta e essa contraprestação chega na casa das pessoas, chega para o aracajuano e a aracajuana, que há muito tempo vem sofrendo. É simples, é só fazer o certo, porque verba, orçamento tem para tudo. Nós sabemos disso, mas quando não há responsabilidade, não há a probidade, aí fica difícil, né? Fica muito difícil, a gente vem assistindo isso o tempo inteiro. Então, olha, eu vou estar cercada de técnicos, como estive cercada de técnicos, para definir a questão do congelamento do IPTU. Não é jogando para a galera, foram feitas contas. E é possível, porque já se aplicou isso em outros municípios e tem dado certo, candidato. Só nessa gestão de muitos dinheiros e muitas contas, as coisas não dão certo. E ao fim de mais um confronto, a candidata Emília permanece aqui no púlpito. O candidato Luiz Roberto deve retornar à poltrona. Obrigado, candidato. O candidato Zé Paulo deve seguir para o púlpito, a quem convidamos agora. E quem pergunta ao candidato é a candidata Emília Correia. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, o Ministério Público de Sergipe ajuizou uma ação civil pública em face do Estado de Sergipe e do município de Aracaju para determinar que o tratamento multidisciplinar para as crianças e adolescentes autistas seja iniciado em 15 dias após o diagnóstico. Como é que o candidato, na sua política, para garantir esse tipo de tratamento para a capital, para essas crianças? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Bom, primeiro eu quero me desculpar por não ter cumprimentado o público inicialmente. Eu não sou político, é a primeira vez que eu participo do debate, sou um técnico e entrei nessa disputa para tentar suprir aquelas deficiências, que são muitas, da cidade de Aracaju. No nosso plano de governo, eu detalharei no segundo bloco da resposta, nós temos a previsão da criação de um centro de terapia do autista. Então, a ideia é criar um centro, formar pessoas que possam dar abrigo a essas crianças, esses jovens, e dando-lhes abrigo,
possam verdadeiramente promover uma inclusão dessas pessoas na sociedade, sobretudo adaptando as disciplinas, ou melhor dizendo, adaptando o mecanismo de ensino àquelas crianças e adolescentes. Mais do que isso, nós prevemos também o convênio, a contratação de sociedades que já trabalham com essas pessoas, para que elas possam, indo para a escola, sobretudo, dar aquele atendimento de que o autista precisa. Além, qualquer criança, e aí não apenas o autista, que tenha qualquer limitação e precise de uma assistente, o que a nossa proposta prevê é que a própria mãe possa ser contratada pelo município para servir como assistente da sua criança. Logicamente que será uma faculdade, mas com isso se fortalecem os laços familiares, se dá uma receita para a mãe com uma contrapartida. É a que ela se qualifique, que ela participe de um curso de formação e assim, sendo possível, ela será a auxiliar do seu próprio filho. Eu acredito que não haja melhor auxiliar do que a própria mãe e, além de auxiliá-lo, poderá acompanhar a sua trajetória na escola. Tenho certeza de que isso é um plano que possui grande potencialidade. Candidata Emília, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Eu quero me solidarizar com as crianças, com as mães atípicas de Aracaju. Nós temos sentido essa dor, essa ausência, porque elas estão sempre nos procurando. Quero, inclusive, mandar um abraço para o garoto Emanuel, que é um autista, que tem levado esperança para outros autistas e toda a sua família. E o senhor coloca muito bem. Não é fácil e tem que cuidar não só dos autistas, como das mães, porque sem o outro não vai conseguir chegar. Então, os dois precisam de cuidados. Nós também temos, no nosso plano de governo, uma criação de um centro de suporte ao tratamento da pessoa com autismo, das crianças, do adolescente, e cuidar de quem cuida. Nós vamos trabalhar toda a neurodiversidade voltada para essas crianças, não só com autismo, como o senhor colocou, mas também para as crianças com TDAH, para as crianças que têm alguma condição diferenciada, que muitas vezes não é doença e não é, em muitos casos, mas há uma necessidade de capacitar, vamos fazer isso também, capacitar profissionais para gerar inclusão, política inclusiva. Ela é muito necessária nesse momento. E é isso que faremos. E é isso que todo o nosso plano está conduzindo. Trabalhar com as pessoas, cuidar das pessoas e cuidar de quem cuida. Cuidar da porta para dentro e da porta para fora. O funcionalismo público, os servidores estão humilhados todo o tempo. O senhor tem 1 minuto e meio para a réplica, candidato. O partido que eu integro, o Partido Novo, ele prepara todas as suas políticas com base em evidências. Vale dizer, ele procura soluções que já foram adotadas, que deram certo para implementar onde ele se dispõe a administrar. No caso aqui, em Aracaju. Então, quem conviveu com uma criança autista, quem acompanhou o dia a dia de um pai com a sua criança autista, sabe a quantidade de terapias porque essa criança precisa passar. Para quem tem recurso, ainda assim é difícil, mas a pessoa tem condições. Para quem não tem recurso, é preciso estabelecer que não apenas disponibilizar, melhor dizendo, a terapia, é preciso proporcionar que essa pessoa consiga chegar à terapia, que essa mãe, que esse pai consigam chegar à terapia e fazer com que o seu filho participe dessa terapia, porque a possibilidade de que o autista se desenvolva, ela é tanto maior quanto mais cedo for diagnosticado o autismo. Então, a ideia de que haja um tratamento imediato para a criança autista identificada com autismo, ela é sensacional e tem que ser implementada. Ora, mas de que forma se vai implementar? Bom, primeiro, contactando ou contratando ou conveniando com aquelas entidades que já sabem fazer esse serviço, porque cuidam de seus pais, as associações, né, de pais com autismo, e há tantas ONGs, entidades, igrejas, que já cuidam desses problemas, que podem ser chamadas para a administração e assim todas colaborando. Ok, candidato. E ao fim de mais esse confronto, eu quero agradecer a participação da candidata Emília Correia, que volta para a poltrona. O candidato Zé Paulo permanece aí no púlpito, Zé. A candidata Niúli Campos agora é sua vez de participar.
E quem pergunta é o candidato Zé Paulo. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, candidata. Candidata, como se apresentar para a cidade de Aracaju, dizer que pode apresentar uma administração competente, quando o prefeito, que é do seu partido, PSOL, lá no Pará, tem o pior índice de aprovação dentre todas as capitais do país? A senhora tem 2 minutos para responder, candidata. Quero dizer, candidato, que no meu partido a gente governa de fato para as pessoas, que é fundamental que o povo entenda que, inclusive lá, porque foi enfrentado o grande sistema do transporte público, foi enfrentado o sistema do lixo, de fato, às vezes os prefeitos passam por maus avaliações, mas a verdade é que a gente acredita que precisa investir no serviço público. O senhor estava falando aqui a respeito do piso dos profissionais da enfermagem. O senhor fala tanto que é técnico, que não é político, deveria saber que existe assistência financeira complementar da União para pagar piso do profissional da enfermagem. A gente, quando está aqui na política, esse um monte de gente que diz que é técnico e que quer chegar na política, quer estar na política, mas não se diz político. Na verdade, porque quer enganar você, população. Quer, na verdade, dizer a você que está nos assistindo que pode, com toda a técnica do mundo, fazer melhorias, mas quando chega na hora H, quer retirar dinheiro do orçamento para mandar para as entidades privadas. É isso que o Novo prega. O senhor estava dizendo aqui uma política a respeito de fazer com que as mães possam receber para cuidar dos seus filhos autistas. Candidato, eu queria dizer ao senhor que eu sou mãe, que eu sou mulher, e que nós, mães, inclusive mães atípicas, cuidam de seus filhos. As mulheres já cuidam dos seus filhos, mas nós também somos mulheres e temos uma vida. Nós precisamos de profissionais qualificados que possam efetivamente cuidar das pessoas que precisam, que são pessoas com deficiência. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Bom, fugindo dos jargões, dos chavões, a minha proposta e a proposta do meu partido não é uma obrigação, é uma faculdade. Porque na vida real das pessoas, as coisas não funcionam como elas se colocam na ideologia da cabeça dos políticos. Quando eu me apresento, eu não me apresento porque desejo o cargo, me apresento porque desejo fazer o bem que a população precisa. E não vejo nos políticos que até agora se apresentaram essa capacidade. Eu sou servidor, como disse, porque passei no concurso e tenho todo o interesse em remunerar da melhor forma o servidor. Até porque uma eficiência no serviço público passa pela valorização do profissional. E não há partido que mais valorize o profissional, inclusive e sobretudo o servidor efetivo, do que o Partido Novo. Qual é a diferença? É que o partido não faz promessas mirabolantes. Houve uma conversa estabelecida, ou nós estabelecemos uma conversa, por exemplo, com o Sepulma, e ali foi debatido, olha, se vocês têm uma proposta e mostram a capacidade financeira que eventualmente o município possa não ter encontrado, de aumentar o salário do servidor, ótimo. O que não se pode é prometer o aumento do salário sem o respaldo financeiro. É verdade, há um auxílio financeiro para pagamento desse piso, mas vejam a confusão que foi gerada nos municípios do interior, naqueles municípios pequenos por conta do pagamento do piso. Ok. Candidato. Candidata Niúlia, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Bom, vocês puderam observar na resposta do candidato que ele mesmo se contradisse. Ele acabou de dizer que ele é a favor do aumento dos servidores públicos, mas, ao mesmo tempo, ele disse que não há possibilidade de pagar esses aumentos. Portanto, na verdade, é a compreensão, é a lógica do Partido Novo, que é também a lógica do partido da candidata Emília. Essa turma promete, mas, na verdade, na hora da prática política, fazem o que o próprio Edivaldo está fazendo agora, tirando dinheiro do orçamento público, entregando na mão de organização social para gerir a saúde do servidor. É por isso que o médico hoje em Aracaju é contratado por pessoa jurídica. É por isso que o médico hoje em Aracaju não pode ser aquele médico que está na unidade básica de saúde por concurso público, que cria uma relação direta com aquele que é morador e moradora daquele bairro. O Novo, na verdade, entende que as próprias mães das crianças atípicas, que devem sim ser remuneradas porque estão ali exercendo um trabalho, elas possam ir para dentro das escolas no contraturno. Veja, nós, mulheres e mães, nós também temos a nossa individualidade, somos pessoas. O cuidado é uma dimensão da vida humana e não é uma responsabilidade exclusiva da mulher.
O cuidado deve ser responsabilidade do município. É por isso que, na nossa gestão, eu, como prefeita, vou garantir que a senhora, que é mãe atípica, possa levar seu filho com tranquilidade para a escola. Porque lá na escola ele vai ter, inclusive, profissional especializado para oferecer assistência técnica especializada, assistência terapêutica, que hoje, na Prefeitura de Aracaju, é fornecida por gente que não tem especialização candidata. E chegamos ao final de mais um confronto e eu agradeço aqui ao candidato Zé Paulo, a quem peço que retorne à sua poltrona. A candidata Niuly fica no púlpito e eu gostaria de chamar agora a candidata Candice Carvalho para tomar lugar aqui no púlpito. Candice, por favor. E eu lembro mais uma vez aos candidatos que, em caso de ofensa pessoal, é possível solicitar direito de resposta. Esse pedido será analisado por nossos advogados e, se acatado, será concedido tempo extra de 1 minuto no mesmo bloco ou no posterior para a resposta à ofensa. Vamos então a mais um confronto. Quem vai perguntar agora é a candidata Niuly Campos. 30 segundos para a senhora responder. Candidata Candice, a transparência é um dever legal de todo gestor, a gente sabe disso. Aracaju hoje está na 18ª posição entre 25 capitais brasileiras no ranking de transparência. Ano passado ocupava a última colocação entre as capitais. O que a senhora entende que é necessário fazer para a gente sair dessa vergonha de ausência de transparência nacional na gestão pública? A Niuly fez a pergunta agora, sim. Candice, a senhora tem 2 minutos para responder. Povo de Aracaju, a transparência realmente, candidata, é uma coisa que nos deixa com bastante vergonha, porque a gente tem um governo federal, o governo Lula, que trouxe para nós a lei de acesso à informação, trouxe para nós o próprio portal da transparência, trouxe para nós toda a legislação que esteia para que a população tenha acesso às informações ao gasto público. E aí o portal Transparência Internacional traz essa informação, que eu digo que a situação é ainda pior. Sabe por quê? Porque se você for consultar o Diário Oficial, candidata, a gente não consegue fazer uma busca. Se você for consultar o Diário Oficial, você só vai ter uma foto, não é, do que você está buscando pela data. Então, dessa maneira, a gente não pode achar que é normal as pessoas que estão fazendo a gestão pública não trazer você para dentro do orçamento, você para participar da construção, de onde é que está sendo feito e investido toda a infraestrutura da prefeitura. Então, por isso é que a gente... Eu estou olhando aqui para a lateral para ver o tempo. Por isso é que a gente bate na tecla da volta do orçamento participativo, por isso é que a gente defende tanto o governo Lula. Sim, Aracaju tem uma candidatura, mesmo contra tudo e contra todos, porque houve forças contrárias para que a gente não estivesse aqui, mas o povo de Aracaju fez aliança conosco e aqui estamos. Então é por isso que eu queria agradecer a oportunidade à TV Atalaia, ao Augusto Franco Neto, que permitiu que, mesmo com os vieses que aconteceram, não é, de falta de ética, de tentar combinar o jogo com o juiz antes da partida, ou até mesmo ausências sentidas a partir disso, nós estamos aqui com muita coragem para defender as nossas ideias e mostrar para Aracaju que temos um plano, no nosso caso, Aracaju, na medida certa. Candidata Niuly, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. De fato, candidata, é lamentável que nós estejamos aqui para fortalecer o processo democrático na ausência de uma das candidatas e também sentindo a ideia de que o jogo é combinado antes de ele começar. Mas estamos aqui porque temos compromisso com o povo. E transparência para a gente é fundamental na gestão pública. É por isso que o PSOL é o partido que ajuizou uma ação no STF, que Flávio Dino agora se pronunciou a respeito dela e foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, para acabar com essa farra de orçamento de PIX, de emenda de PIX, que vinha para os municípios e para os estados sem transparência, sem possibilidade de fiscalização, sem a gente saber para onde ia esse dinheiro. Portanto, é fundamental que a gente invista necessariamente numa gestão transparente. Eu tive a oportunidade de sentar, de dialogar com o autor da Lei da Transparência, o senador Capiberibe, de dialogar com ele numa mesa de debate, de ouvir as ideias que fundamentam a Lei da Transparência, que garantem que você, cidadão, tenha acesso àquela informação, não é do jeito que a prefeitura coloca, não, que a informação seja clara, seja precisa, para que você consiga entender para onde está indo o seu dinheiro. É fundamental ampliar a ideia de orçamento participativo, para que a gente fortaleça, inclusive,
inclusive os conselhos comunitários, para que você, de fato, participe da gestão da Prefeitura de Aracaju. E, no final, não aconteça como a gente está ouvindo agora, um candidato tem a oportunidade de dizer que, olha, a educação melhorou, mas se você estivesse participando efetivamente da gestão, saberia que dar computador na véspera da eleição não é suficiente para garantir melhoria na nossa gestão. Um minuto e meio, candidata Candice, para a tréplica. Eu concordo com a senhora, candidata Povo de Aracaju, que a transparência é inegociável. É importante que exista transparência em todo e qualquer gasto público, que a população seja completamente integrada a essa situação. Em relação à emenda PIX, a gente precisa entender que os municípios recebem recursos públicos, isso é muito importante, inclusive parlamentares sergipanos que estão concorrendo à eleição municipal, eles recebem, mas isso, a gente não pode cair em narrativa de que isso é certo ou errado. O recurso público chegar ao município, isso é importante, porque a gente vai poder desenvolver políticas públicas que cheguem na porta da casa das pessoas. Agora, eles se utilizam de narrativas, eles querem colocar no colo de alguém alguma culpa quando alguma pessoa faz uma votação em nome da transparência e colocam como uma responsabilidade outra, na verdade, a partidos aqui, que inclusive estão concorrendo à eleição, que fazem manobras o tempo inteiro. Enquanto isso, o nosso presidente Lula, ele fica lutando pela governança e pela governabilidade. Então, é por isso que eu também peço ao povo de Aracaju que eleja os nossos vereadores e vereadoras do nosso campo, para que a gente possa fazer uma gestão adequada e qualificada para poder melhorar a vida de vocês. E chegamos ao fim deste confronto. A candidata Niúli Campos já pode voltar à sua poltrona, por favor. Agora eu chamo agora a candidata Daniele Garcia para o púlpito. E quem pergunta, a candidata Daniele, é a candidata Candice Carvalho. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. Aracajuanas e aracajuanos, não podemos mais conviver com a fome e com a miséria. Diante disso, candidata, a gente tem 250 mil pessoas no cadastro único do nosso país. Isso significa que estão em vulnerabilidade social. E 10% dessas pessoas, elas estão em extrema pobreza e recebem o Bolsa Família. Recentemente, o ministro Wellington esteve aqui, fui dar um abraço nele, e isso é muito importante para a nossa população. E a gente sabe que o povo gosta disso. Eu queria saber da senhora qual a sua avaliação sobre o governo Lula. 2 minutos, candidata Daniele, para responder. Bom, primeiro também deixar aqui registrado o meu repúdio, né, ao fato de que tivemos a combinação de jogo antes de estarmos aqui nesse ato democrático, que é um debate público. Isso nos envergonha, nos entristece. Nós que seguimos as regras, né, em todas as situações da nossa vida. Bom, queria dizer que um dos eixos principais do nosso plano de governo é exatamente a erradicação da pobreza e da fome. Eu, candidata Candice, enquanto secretária da Mulher, uma das primeiras coisas que fizemos na secretaria foi estabelecer o Observatório da Mulher Sergipana, para que com isso a gente conseguisse identificar quem era essa mulher. E pasmem, nós somos mais da metade da população sergipana e dessa metade somos mais de quase 760 mil mulheres vivendo em situação de vulnerabilidade aqui no estado de Sergipe. Então, políticas públicas que minimizem a vulnerabilidade dessas mulheres, e falo mulheres porque estamos aqui entre 2 mulheres, mas de todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social, é extremamente importante. Quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem pressa, quem tem fome hoje. Como chegar para um filho e dizer que você não tem como colocar comida no prato dele hoje? Então, todas as políticas públicas que existam no governo Lula ou em qualquer governo para minimizar a fome e a vulnerabilidade social dessas pessoas são válidas. Nós temos a Eliane Aquino, uma referência sergipana, quer dizer, brasiliense, mas que, né, ex-esposa do Marcelo Dera, viúva do Marcelo Dera, que hoje faz um trabalho excelente lá no Cade Único, trabalhando com essas pessoas mais vulnerabilizadas, e a gente tira o chapéu, a gente parabeniza qualquer política pública que tire essas pessoas da situação de miséria e de pobreza. 1 minuto e meio, candidata Candice, para a resposta, para a réplica.
Candidata Eliane Aquino, ela é secretária nacional de Renda e Cidadania do nosso partido. E a gente entende que a senhora, numa postura independente, não consiga defender o governo do presidente Lula. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a gente encampou uma luta para tirar o país do mapa da fome. E se a gente pensa em tirar o país do mapa da fome, a gente precisa ter uma gestão municipal aliada com o presidente Lula para que a gente seja referência. A gente vença a pobreza antes mesmo de a gente conseguir tirar o nosso país do mapa da fome, que a gente vai conseguir. Para além disso, o governo do presidente Lula fez o salário mínimo aumentar, fez a taxa de desemprego ser a menor do trimestre em 10 anos, foi 2014 o último levantamento. É um governo que valoriza as mulheres, tem um ministério só de mulheres para pensar políticas públicas para nós, porque isso sim é fazer gestão de qualidade. É por isso que a gente se espelha no governo do presidente Lula. E a gente já viveu os bons tempos do PT, quando tínhamos Lula e Deda, e agora nós temos a oportunidade de termos Candice de Lula e o povo de Sergipe trabalhando para que você tenha a sua vida melhorada. E para isso, a gente também vai instituir uma renda básica cidadã para aquelas pessoas que não recebem, ainda estão esperando para receber o Bolsa Família. A gente vai dar a mão para essas pessoas para que eles consigam finalmente vencer a fome e a miséria em Aracaju. 1 minuto e meio, candidata Daniele, para a tréplica. Candidata, eu não tenho que defender nenhum candidato a presidente. Eu não preciso ser Daniele de Ricardo, eu não preciso ser Daniele de Rosival, eu não preciso ser Daniele do presidente Lula, eu não preciso ser Daniele do presidente Bolsonaro. Todos que me assistem me conhecem, todos sabem da minha coragem, da minha competência, todo mundo sabe que eu sou a mesma delegada que recuperou mais de 200 milhões para os cofres públicos, que defendeu você, cidadão, quando você mais precisou, que foi perseguida, que foi afastada, que respondeu inúmeros processos, todos vitoriosos, numa tentativa de nos afastar da nossa missão de fazer aquilo que é necessário fazer com coragem e determinação. Por isso que eu não preciso, candidata, estar aqui atrelada a um governador, a um presidente, ou a um pai, ou a um marido. Todo mundo conhece a delegada Daniele, que por si só, e sempre, muitas vezes, sozinha e corajosa, enfrentou os bandidos mais perigosos do nosso estado. Os bandidos de colarinho branco, aqueles que não aparecem, que o rosto não está aqui para a gente ver, mas que nos ameaçam, nos diminuem, fazem de tudo para fazer com que a gente não atue, seja na polícia, como foi comigo, seja na política. Então, eu não sou essa pessoa, eu defendo ideias, eu defendo propostas, eu não preciso me esconder, ou eu não preciso pegar para o meu lado alguém para me sentir importante ou para me sentir capaz de trabalhar pelo povo de Aracaju. Bom, chegamos ao final do segundo bloco do primeiro grande debate das eleições 2024 entre os 6 candidatos ao cargo de prefeito ou prefeita de Aracaju. Voltamos já, hein?